Bom, gente, mais um vídeo aí mostrando aqui. Nós vamos fazer os exercícios, certo, da aula. E o exercício 1 vai aparecer e depois ele vai sumir, tá? Para a gente poder resolver. Eu fiz o diagrama de Pauling, já está aí prontinho para a gente poder resolver, ok? Então vamos lá. Em nosso organismo, dificilmente encontramos átomos isolados. Ou estão ligados originando compostos, ou estão na forma de íons dissolvidos nos líquidos corporais. Alguns íons possuem papel importantíssimo em nosso metabolismo, participando de diversos processos vitais. Na tabela a seguir, estão listados alguns desses íons, sua importância em nosso organismo e os alimentos ricos em cada deles. Gente, eu não vou ler essa tabela, não me interessa, até porque ele só pede para fazer a distribuição eletrônica desses íons. Isso é uma curiosidade interessante, mas eu não pretendo me alongar, porque já é o quinto vídeo que eu estou postando. Tá? Quem tiver curiosidade, vocês têm aí a apostila física, leiam o exercício. Então vamos lá, consulte a tabela periódica para saber o número atômico de cada elemento, certo? E escreva a configuração eletrônica de cada íon, tá? Gente, eu já vou, eu vou colocando um número aqui e fazendo a distribuição. Então esse é o exercício 1 que eu vou fazer aqui do lado. Vou usar essa configuração aqui esse diagrama e vou escrevendo aqui do lado. O primeiro é o sódio, Na+. Então nós vamos fazer aqui e eu vou colocar o número atômico, ó, Na+, e o número atômico do sódio é 11. Eu já vou adiantar que nesse daqui não vai ter nenhum problema, aquele que teve o ferro lá, né? Então é só a gente fazer a distribuição eletrônica, que vai ficar 11, 2, 4, 10 e 1. Então eu vou fazer aqui, ó, distribuição eletrônica do sódio, só lembrando que o cátion a gente sempre faz ela depois apaga, né, porque a gente perde elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, e aqui eu vou colocar a lápis só para vocês verem, 3s1. Como é mais um, significa que ele perdeu um elétron, então essa última camada não vai existir, eu vou apagar e vai ficar dessa forma, certo? Acho que não tem nenhuma dúvida aqui. Deixa eu só arrumar um enquadramento aqui para vocês. Tá? Beleza. Agora nós vamos para o Mg2+. O Mg, se a gente olhar na tabela periódica, tem número atômico 12 e 2+. Né? Então, é só vir aqui na distribuição eletrônica, apagar o último e continuar. 2, 4, 10 e 2, que cabe em 2, 12. Então a distribuição eletrônica do cátion magnésio vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, e vou colocar lápis de novo aqui só para vocês verem o que eu estou fazendo. Fica 3s2, 2+ significa que ele perde 2 elétrons, então é só apagar aqui e vai ficar a mesma configuração eletrônica do sódio. Cálcio, gente, como é que fica o cálcio? Ó, Ca2+, o número atômico do cálcio é 20. Então nós vamos vir aqui, que não precisa nem apagar, porque já está completo. 2, 4, 10, 12, 18, seguindo a seta, 20. Vai ficar a configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E agora o último eu vou escrever a lápis. Por quê? 2+ significa que ele perdeu 2 elétrons, vai perder 2 elétrons da camada mais externa, que é a 4s. Apago aqui e fico com essa configuração do cálcio 2+. Beleza? Agora nós temos dois ânions, né? O flúor, o F-, que tem número atômico 9. Tá? Eu vou apagar aqui. E vou começar a fazer.
tá? Então vai ficar 2, 4. Aliás, o ânion é só acrescentar, porque o ânion ganhou elétrons. Ele tinha 9, tem menos 1, ele ganhou. Então, na verdade, eu vou fazer a distribuição de 10 elétrons. Então, eu vou pôr 6 aqui. Ele vai ficar com os 10 elétrons. Então, é só copiar, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Depois nós temos do enxofre, 2 menos, que tem número atômico 16. Tá? Então, aqui... 16 ganhou 2, eu vou fazer de 18. Então 2, 4, 10, 2, 18. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O professor ficou com as configurações tudo igual. Ficou, essa é a intenção. Tá? E agora, gente... O exercício 2 vai aparecer aí para vocês. Nós vamos lê-lo, certo? Então vamos lá. Ó. O ferro é um elemento de extrema importância para o funcionamento do nosso organismo, pois é fundamental no transporte de oxigênio, você já deve ter visto isso em biologia, e entra na composição de enzimas que atuam no processo de respiração celular. Sua falta leva à anemia, à diminuição de funções cognitivas, ao cansaço e entre outros problemas. Pode ser encontrado principalmente no brócolis, feijão, fígado de boi, amêndoas, farinha de soja e gema de ovo. Faça a distribuição eletrônica do átomo de ferro neutro e dos seus íons 2+, e 3+. Bom, eu vou fazer a distribuição eletrônica primeiro do ferro neutro. Vocês vão ver, então eu vou usar aqui o mesmo diagrama. Opa, esse daqui desfocou, né? O mesmo diagrama. Então, aqui eu já tenho 18, né? O ferro, gente, olhando a tabela periódica, o ferro neutro tem número atômico 26, então eu preciso de 26 elétrons. Então aqui vai ficar, a gente até fez lá no exemplo, né? 18, 20 e 6. Certo? Então, como é que fica a distribuição eletrônica do ferro neutro? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Notem que a configuração eletrônica por ordem energética, certo? Lá agora que vem o problema, que são os cátions Fe2+ e Fe3+. O ferro 2+, tem número atômico 26. Lembra o que é para fazer? A gente vai fazer a distribuição eletrônica geométrica e tirar os elétrons, que aqui ele perde 2, né? Tirar da camada mais externa, não da mais energética. Só lembrando, essa é a mais externa, essa é a mais energética. Essa está mais longe, essa tem mais energia. Então, vou fazer a geométrica aqui, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. E agora, lógico, lembra, a gente faz de tudo, depois apaga. Nunca tira antes, não dá errado. 4s2 que eu coloquei a lápis. Justamente porque aqui eu tenho a distribuição geométrica dos meus 26 elétrons, só que ele perdeu 2, então eu vou tirar 2 da mais externa, que é 4s2. Então, o Fe2+ vai ficar com essa distribuição eletrônica. E o 3+? Bom, Fe26, 3+. Lógico, é só tirar um, é simples, mas assim, para a gente fazer certinho, eu vou fazer essa distribuição aqui, ó. A caneta primeiro, 1s2, 2s2, a geométrica de novo, 3s2, 3p6, 3d, agora eu vou fazer a lápis, porque aqui eu vou ter que apagar, ó. 3d6, 4s2, certo?
Notem que agora eu tenho que tirar 3 elétrons. Então não basta eu apagar o 4s2 aqui, que ainda vai sobrar 1. Então o que eu tenho que tirar? Esse 1 que ainda falta eu tirar, eu vou tirar daqui. Ó. Em vez de 3d6 vai ficar 3d5. E aí nós temos a nossa configuração dos cátions, que é meio chatinha de fazer, mas não tem muito segredo não. Beleza, pessoal? É só fazer os exercícios do plural, tá? Dessas 3 aulas que nós temos, tarefa mínima e complementar, que depois eu vou vistar para ver quem fez, quem não fez, essas coisas todas. Qualquer dúvida eu estou à disposição e bom fim de semana, até a próxima.